Essa semana o programa Recorte tá incrível. Dá uma olhadinha no que vem por aí. Viu só? Então fique aí e assista o Recorte. E não se esqueça de participar do nosso programa mandando um SMS para o número 49122 com a palavra TV Recorte e concorra a uma camiseta da Casa de Tolerância. Por sinal, nossas entrevistadas de hoje. Você também pode participar do nosso portal de voz ligando para o número que aparece na sua tela. Dinheiro, sucesso, carrões, um corpo sarado, força e poder. Tudo isso lembra bem as belas imagens que vimos associadas aos mais diversos produtos. O culto ao corpo é uma das características mais marcantes da sociedade contemporânea, e desde pequeno se espera que meninos e meninas sigam um certo padrão. Em geral, as meninas se veem às voltas à procura de um corpo frágil, passivo, desprovido de força, e onde a beleza é fundamental. Nos meninos, ao contrário, um corpo forte, agressivo, viril é o mais estimulado. Nos últimos anos, o debate sobre o que é ou não próprio para os meninos tem gerado uma verdadeira crise no conceito de masculinidade. Os homens estariam sendo colocados em xeque, perdendo a noção de identidade e passando a buscar uma nova descrição de ser. A luta das mulheres por igualdade e independência representa o maior desafio à posição social dos homens. Esse desafio inclui uma crítica à sexualidade masculina, que é centrada nos padrões de comportamento moral, ou seja, o que se espera de homens e mulheres nos relacionamentos sociais. Conforme o antropólogo e sociólogo francês Marcel Mauss, a sociedade sempre desenvolveu modos eficazes e tradicionais de trabalhar o corpo do ser humano em virtude das necessidades emergentes da sociedade de cada época. Assim, o corpo ocidental encontra-se em plena metamorfose. Não se trata mais de aceitá-lo como ele é, mas sim corrigi-lo, transformá-lo e reconstruí-lo. Com o avanço tecnológico e a industrialização, se inicia também um culto à masculinidade, já que o homem precisa restabelecer a sua superioridade. E a exemplo de nossos ancestrais, seu corpo era o principal instrumento para isso. Nós vamos começar a nossa história trazendo aspectos peculiares de como era visto o corpo masculino na antiguidade. Na Grécia Antiga, corpo, pensamento e o mundo invisível dos deuses faziam parte de um só domínio, a physis. Em Esparta, por exemplo, atividades corporais recebiam um lugar de destaque na educação de jovens. Já em Atenas, no modo de educação corporal, prevalecia o ideal de ser humano belo e bom. Na Idade Média, entretanto, a influência da Igreja era grande e via o culto ao corpo como blasfemo. Foi somente no século XVIII que finalmente foi atribuído ao homem o perfil de dominador e à mulher deu-se o modelo de exterioridade. No século XX, com o avanço da industrialização e dos meios de comunicação, o corpo masculino, na mídia, é um corpo musculoso, sarado, restrito a uma parcela pequena da sociedade, limitada principalmente pela condição financeira. Assim, as pessoas fazem de tudo para manter o corpo dentro dos padrões dominantes, e isso provoca o crescimento dessa indústria. A matéria física ela precisa entrar numa linha de produção, que inclui tratamentos físicos, tratamentos estéticos, regime, musculação, ginástica, consumos de bens e da moda. Com isso cresce também o uso de anabolizantes e esteroides. Desenvolvidos na década de 50, os anabolizantes são medicamentos à base de hormônios. As finalidades são terapêuticas no tratamento de doenças como anemia, alguns tipos de câncer, reposição hormonal e atrofias musculares. Quando administrada no organismo, essa substância entra em contato com as células do tecido muscular e age aumentando seu tamanho. Em doses altas, o anabolizante aumenta o metabolismo basal, o número de hemácias e a capacidade respiratória. Essas alterações provocam uma redução da faixa de gordura corporal. As pessoas que os consomem ganham força, potência e maior tolerância a exercícios físicos. Sem grandes esforços, elas atingem a meta de mudar a aparência rapidamente e a um preço acessível. Uma ampola custa em média R$15. Nos Estados Unidos, o uso de anabolizantes é considerado uma epidemia silenciosa. Pesquisas recentes mostram que cerca de 7% dos jovens já fizeram ou fazem uso da substância,
e que 9% dos que frequentam a academia usam regularmente. Pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que nas academias mais populares, a maioria dos frequentadores considera que o investimento é quesito fundamental para a colocação no mercado de trabalho. Com o contexto do desemprego, muitos deles trabalham ou fazem bico como segurança. No Brasil, o uso de anabolizantes cresce a cada verificação. Uma pesquisa do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas aponta o fato. Em 2001, pouco mais de 500 mil de brasileiros admitiu ter recorrido ao esteroide. Em 2009, o número passou para 1.200.000, praticamente triplicando a quantidade de usuários. Os dados foram colhidos em 108 cidades com mais de 200 mil habitantes. Ainda nas academias mais populares, constatou-se que os alunos malham por segurança, ou seja, querem construir um corpo enorme que imponha respeito ao simples olhar. Mas um corpo bonito, sarado, saudável pode ser adquirido com muito exercício físico e uma boa alimentação, sem a necessidade de uso de drogas. Os meninos estão cada vez mais buscando essa identidade e definindo formas que nem sempre são as estipuladas pelos padrões atléticos, e nem por isso deixam de ser sensuais. Até porque o que valia para nossos pais e avós hoje não corresponde ao que a sociedade considera ser masculino. Com isso, a preocupação com a estética que valorize o corpo do homem vem crescendo e ampliando o mercado da moda. Mas apesar das inovações nos cortes de camisas, calças, eles acabam preferindo algo mais tradicional, como jeans.